alguns lutando contra a depressão, outros contra a ansiedade, alguns escravizados a alguns pecados, outros vivendo à base de remédios para conseguir dormir devido às inquietações, e um verdadeiro desânimo espiritual. Não consegue mais ter aquela empolgação para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. A caminhada cristã é sempre aquele negócio pesado, amarrado ali. Não há mais aquele brilho no olhar do primeiro amor quando nos convertemos. As programações da igreja, elas acabam sendo um peso, um compromisso que a gente vai porque é o jeito, tem que ir. Mas se eu tivesse uma desculpa aceitável para não ir hoje, eu me sentiria bem com isso. Então, pensando nisso, alguns irmãos falaram comigo, eu pensei então essa noite a gente meditar sobre isso, o que fazer na prática para vencer o desânimo espiritual. Então a gente vai no caminho de primeiro entender como ele acontece, quais são os seus gatilhos, e depois o que a gente faz. Então acredito que é do interesse de todos saber o que fazer para sair desse momento, pois nenhum cristão gosta de viver assim, amém? Ninguém gosta, mas todos passam por isso. Então quem aqui já passou por um desânimo espiritual? Levanta a mão. Acho que todo mundo. Eu já vivi muitos desânimos espirituais na minha vida. E um deles eu até pensei em desistir de tudo, né? Você vai afundando. O pecado ele não se torna, não é mais aquele monstro. Você começa a olhar para o pecado como algo aceitável, está de boa, está tranquilo. E você vai perdendo o prazer de estar na igreja. Você deixa de orar, de ler a palavra, enfim. E alguns pecados passam a dominar você. Você começa a gostar das amizades ímpias e por aí vai. Então vamos abrir nossas Bíblias aí em Salmo 116. Nós vamos ler o verso 3. Aí você deixa aberto aí em Salmos, porque depois a gente vai voltar, deixa já marcado. A gente vai voltar e nós vamos ler alguns textos aí nessa parte, tá? Então, Salmo 116, verso 3, diz assim: Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Vamos orar. Deus amado e querido, pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender os textos que vamos ler, que teu Santo Espírito aplique nos nossos corações e que essa noite seja uma noite de libertação para o teu povo, para aqueles que estão vivendo desanimados na caminhada cristã, aqueles que já viveram dias tão felizes no teu reino e hoje não conseguem mais encontrar alegria em te servir. Que o Senhor ajude os teus servos e venha, através da ministração da palavra, em socorro a eles. Não permite, Deus, que esse momento se prolongue e assim eles venham cometer erros irreversíveis e irreparáveis. Ajuda o teu povo, não só nessa igreja, mas no teu povo espalhado na face da terra, que tem lutado contra a ansiedade, depressão, angústias do inferno, se apoderando do teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e possa agir com a tua graça. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Então, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Isso aqui é um servo de Deus, tá? É alguém que conhece a Deus falando disso, falando da sua própria experiência. Então, o desânimo espiritual parece fazer parte da nossa caminhada aqui na terra. Vez por outra, nós vamos ser acometidos de um momento assim,
E eu temo muito a esses momentos, porque esses momentos, quando eles se prolongam, nós podemos cometer erros que não tem mais volta, né? Isso não se trata de perder a salvação, mas erros mesmo que você pode destruir sua família, você pode destruir seu ministério, enfim. Então eles são bem perigosos, esses momentos em que nós nos encontramos desanimados na caminhada cristã. Então, o que pode causar isso? O que pode causar esse desânimo na caminhada cristã? Eu vou tentar resumir isso em duas partes aqui e vou discorrer um pouco sobre elas. Então, a primeira vai levar à segunda, tá? E aí a gente vai gastar um pouco de tempo mais na primeira. A primeira é um coração insatisfeito. E a segunda, pecados não confessados e não abandonados. E aí nós vamos perceber em alguns textos o quanto isso aqui gera essas características de depressão, ansiedade, inquietude, por aí vai. Então, primeiro, o coração insatisfeito. Ele tem alguns gatilhos, e esses gatilhos, o que gera esse coração insatisfeito, nem sempre eles são pecaminosos, tá certo? Então, nem sempre o que levou você a essa insatisfação no coração, que vai gerar toda essa angústia, esse desânimo, foi um pecado, certo? Então, eu listei aqui algumas coisas que nos levam a isso. E claro que existem muito mais, mas eu pensei aqui, como conselheiro bíblico, em algumas coisas que eu já vi na vida das pessoas e na minha própria vida, tá certo? Então, uma coisa que desanima você, e aí lembra que essas coisas aqui não são necessariamente pecaminosas. Elas acontecem, e aí você se entristece ali. A grande questão é o que você faz com isso. Então, perdas. Quando você perde o ente querido, você não desanima? Você não fica triste? Não é? Isso é pecado? O que vocês acham? Não, né? Perder meu amigo Vladimir, eu vou sorrir? Eu vou chorar. Vai doer, eu queria ser arrebatado junto com ele, né? Ou ele me perder, tá? Dói, eu perdi minha mãe. Então, no dia que eu perdi minha mãe, nossa, que incrível, que maravilhoso esse dia. E tudo, né? Mesmo sabendo que ela está na glória com o Senhor, mas dá aquela dor da saudade. Eu lembro que quando eu perdi minha mãe, eu até fui forte ali os 3 primeiros dias, no culto fúnebre ali e tudo, então eu conseguia vislumbrar isso, nossa, que incrível, ela está lá agora bem e tal. E aí ela tinha uns caderninhos de oração, e eu peguei esses caderninhos e levei para casa. Aí depois do 3º dia eu fui ler os cadernos de oração, aí foi lágrima, eu sozinho ali e tal. Então dá muita saudade, né? Dá muita saudade. Só em lembrar aqui dela e tal, e de tudo que a gente viveu junto, já dá aquele aperto no coração, essa saudade. E isso não é necessariamente pecado, certo? Então não é um pecado. Então você perder alguém que você ama, no mínimo você vai sofrer de saudade, não é? Você vai sofrer de saudade. Calvino dizia, né, que sentimento estranho ao perder sua filha. Como ela pode estar tão feliz agora no céu e eu tão triste aqui. Então, é um sentimento estranho isso, porque era para a gente estar feliz com a pessoa, e nós cremos que ela está lá, está melhor agora, está com o Senhor, e ela está muito feliz. Mas, nós sentimos essa saudade. Às vezes, a pessoa nem precisa morrer, basta ela ir embora para outro lugar, né? E aí você sente isso e dá aquela dor, aquele aperto, enfim. Frustrações, às vezes você tem sonhos, projetos, você planejou algo para a sua vida e não deu certo. E às vezes você desanima com isso, fica triste com isso. Não há nada de errado nisso também. Sofrimentos, né? Doenças. Então, chega uma doença, quando os nossos filhos adoecem, a nossa esposa ou nós mesmos, pessoas que nós amamos, adoecem, recebem um diagnóstico de uma doença grave, séria. Você tira o seu chão, você fica meio ali para baixo, nossa, como é que vai ser agora? Você tem que reorganizar as ideias na cabeça. Eu sempre
imagina esses momentos de notícias assim como uma luta de boxe. Você leva um soco assim, você fica zonzo, e aí você tem que parar e pensar no que Deus diz a respeito de tudo, enfim. Pecados dos outros contra si. Às vezes as pessoas cometem pecados contra nós e isso vai nos machucar muito. E isso às vezes nos desanima também, nos deixa triste e por aí vai. Trabalho em excesso. Eu coloquei aqui também. Essa parte do trabalho em excesso não é que ele me desanima. Quando ele é um ídolo para nós, ele acaba me satisfazendo. Então eu pelo menos luto com isso, né? Eu tenho prazer naquilo dali. O problema é que esse trabalho afeta meu sono. Quando você dorme mal, você amanhece feliz? Não, né? Você amanhece com vontade de ficar deitado e com raiva porque tem que se levantar. Isso afeta a sua vida de oração, sua vida com Deus, sua vida em comunidade. Afeta tudo isso. E acaba que você vai ficando triste e aqui já envolve bastante esse desânimo espiritual. Outra coisa que eu listei aqui é projetos pessoais que sacrificam o meu tempo com Deus e com o reino. Então, às vezes você, preciso fazer um mestrado, um doutorado e tal, e isso vai te sufocar também, assim como um trabalho em excesso. E você toma essa decisão, você pensa, é um projeto de 3 anos, 4 anos, eu preciso disso para ascender profissionalmente, e aí você acaba se afastando um pouco da comunidade, de servir a Deus, não tem tempo para orar, para ler as Escrituras, e isso também te afeta e acaba te desanimando espiritualmente. Nota que o projeto em si não é pecaminoso. A grande questão é que você não está conseguindo gerir isso. Isso vai gerar um desânimo. E às vezes você vai nesse projeto e você fica logo eu volto, só que às vezes você não consegue voltar. Você não recobra o ânimo espiritual para servir a Deus e você acaba definhando na fé. Então conheci muitas pessoas assim. Decisões erradas. Você toma uma decisão errada e agora tem que colher as consequências, né? Tem que colher as consequências, e essas consequências, às vezes, elas são doloridas, e aí você se desanima com isso, tá certo? Casamento, tanto o início de um casamento, às vezes, ele desanima as pessoas, às vezes o cônjuge não caminha no mesmo ritmo que você, às vezes você era alguém super envolvido na igreja, aí você casa com alguém que não é tão envolvido, e tudo isso também afeta a sua vida. Casamentos que não dão certo, né? Então, às vezes está lá o cristão indo bem, servindo, no casamento acontece um problema, o casamento se acaba, e a pessoa se acaba junto com o casamento e não consegue mais servir a Deus, nem ter alegria nisso. Chegada dos filhos, isso acontece muito com as mamães. Os filhos chegam, tomam muito o tempo delas, as deixam exaustas, devido ao trabalho de cuidar dos filhos, e isso afeta a vida espiritual delas também, e aí os maridos têm que ajudar bastante, estarem atentos a isso. Os filhos são bênção do Senhor, mas novamente falta saber gerir isso, né, esse tempo, ok? E aí pode ter muito mais coisas. Todas essas coisas que eu listei aqui, ela tem um potencial de nos entristecer e nos afastar de Deus e causar um certo desânimo em nós. Todas elas. Isso é normal. A grande questão é o que fazemos com isso. Então alguém disse o seguinte: 10% de nossos problemas são os problemas. E 90% é a forma como reagimos a esses problemas. Então, você perdeu alguém, você vai ficar triste, beleza. Mas ficou triste ali, beleza, tem o tempo de luto. E depois? Como é que você faz agora? O que Deus diz para você fazer? Como é que você tem que viver a partir disso aqui? Você está passando por uma doença. Beleza, chegou a doença, eu estou triste com isso aqui, eu fiquei meio ansioso, preocupado.
O que Deus diz agora, certo? Como é que eu vou reagir daqui para frente, diante desse quadro aqui? Então, pensando na figura do boxe lá, você levou o soco, ficou meio tonto, recobrou o sentido aqui, e agora eu faço o quê? Eu tenho que criar uma tática aqui para não levar outro soco e cair e se acabar, certo? Então, essas perdas, frustrações, problemas financeiros, eu coloquei aqui também, acabei não citando, sofrimentos, doenças, eles vêm como esses socos na vida. A grande questão é o que eu faço com eles. Então, é super normal você ficar triste, desanimado, mas não é normal a tristeza e o desânimo dominar você. E a tristeza e o desânimo, por causa da perda, começar a definir seu comportamento, a definir suas escolhas, a decidir sobre sua vida. E aí é o grande problema. Tá certo? É como você reage a tudo isso. Então, acontece algo interessante aqui, irmãos, que nós vamos aprender na palavra de Deus, nesse primeiro ponto aqui do coração insatisfeito. Nesses momentos em que a nossa vida é chacoalhada, as nossas raízes são testadas, o quanto estamos firmes com os problemas da vida. E aí quando você pensa nesses problemas da vida, frustrações, sofrimentos, doenças e tudo mais, lembre-se que você é um filho de Deus e que nada na sua vida acontece por acaso. Então, as coisas que estão acontecendo, Deus está ali atuando na sua vida. E aí quando Deus está fazendo isso, esse chacoalhar na nossa vida, Ele meio que deixa a gente ir, assim, eu vou ver até onde Ele vai aqui, pensando aí talvez nesses pontos finais que eu coloquei, como trabalho em excesso, projetos pessoais que sacrificam seu tempo, e por aí vai. Então, o que Deus faz nesses momentos? Os momentos de grandes provas na nossa vida, que é o próprio Deus que faz isso, essas provas na nossa vida. Então, em Deuteronômio, capítulo 13, olha só o que o texto diz. Inclusive, eu li esse texto na pregação passada a respeito do profeta. Mas eu queria observar uma parte desse texto que é interessante. Deuteronômio 13, a partir do verso 1, diz o seguinte: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Interessante isso aqui. Então ele está dizendo que se um profeta disser lá, fizer um milagre lá, e depois ele disser, vamos seguir a outros deuses. Aí Deus está provando você para ver se você o ama. Para ver se você, se o milagre que o profeta fez, era isso que preencheria você. Era isso que você buscava. Porque o profeta faz o milagre, e baseado no milagre, você vai seguir outro Deus. E Deus permite tudo isso para provar o coração do seu povo. Para saber se eles de fato amam o Senhor. Para expor o coração. Então, Deuteronômio 8, vocês estão em Deuteronômio 8, né? 13, né? A gente vai para o 8. Mas antes disso, vamos ler, deixa marcado aí, vamos ler Ezequiel 14, de 1 a 7. Olha só que interessante aqui. Ezequiel 14, de 1 a 7. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro de onde?
do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Caso permitirei que eles me interroguem, portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo o quê? A multidão dos seus ídolos. Interessante isso aqui. O Senhor vai responder segundo aquilo que a pessoa está buscando, entregando a pessoa a si mesmo. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. O ponto aqui desse texto é que o Senhor está entregando o profeta, ou aqueles que adoram os ídolos, a si mesmo. Deus está dando juízo para eles. Vocês lembram de Balaão? Balaão queria ganhar um dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E aí ele pergunta, Senhor, posso amaldiçoar? E Deus diz o quê? Não. Aí ele vai lá e conversa com o rei, não posso amaldiçoar esse rapaz, é dinheiro aqui e tal, você vai ganhar isso. Aí ele vai de novo pedir a Deus, Senhor, posso amaldiçoar? Deus, não. Até que então Deus diz, vai lá, amaldiçoa. E aí lá na frente tinha o quê? Um anjo com uma espada para matar ele. E Deus tinha dito o quê? Pode ir. Então Deus, como um Deus santo que é, em alguns momentos, isso vai sendo um padrão aqui, isso vai acontecer com Ezequias também, Deus vai expor o coração dele. É isso aqui que você quer? Pois vai. E ele dá. Ele entrega o homem a si mesmo. Tá certo? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. O juízo que leva a uma tristeza e angústia permanente, e você passa a acreditar na própria mentira que busca. Te lembra muito de Asaf, né? Asaf olhava para as riquezas dos ímpios, ele tinha inveja dos ímpios. E ele buscava essa riqueza. E aí ele olhava para os ricos, ele dizia assim, eles nunca adoecem. Isso é verdade ou é mentira? Os ricos adoecem? Adoecem. Só que Asaf está acreditando na própria mentira dele. É o ídolo dele que está cegando ele. Eu quero tanto aquilo dali. E aí ele não tinha mais prazer nas coisas de Deus. Inutilmente eu servi a Deus, conservei o meu coração inocente, sem futuro, porque toda manhã eu sou castigado. É verdade? O crente é castigado toda manhã? Não. Mas era nessas mentiras que Asaf acreditava. Percebam que o pecado de Asaf camuflado, né? Ele queria muito aquela riqueza, ele invejava a riqueza dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, e agora ele passava a olhar para o serviço a Deus, ele não tinha ânimo nisso, porque o coração dele estava ali. E ele estava acreditando na própria mentira que sua mente produzia. Deuteronômio agora 8, 2 a 3, diz assim, vocês estão lá? Olha só que interessante. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Olha aí o que o texto vai dizer. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, as provas do Senhor que Ele coloca na nossa vida, na vida do seu povo, tem um objetivo. E o objetivo é expor nosso coração para nos levar ao arrependimento e não ao desânimo espiritual. Então, quando nós passamos por provas, nós somos chacoalhados, testados. Vocês lembram que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Não era? Deus prova ele. Tinha coisas, esse homem com toda essa santidade, tinha coisas lá no coração dele que precisavam ser exposto. Não era? Porque no capítulo 42, ele diz: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falava de coisas que não compreendia. Eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Percebe o crescimento dele? Ele passa por provas terríveis, diria que quase que inigualáveis. E aí tinha coisa lá no coração dele que precisava ser tratada. Ainda tinha coisa, apesar de toda a integridade daquele homem, precisava ser tratado. Imagine nós, não é não? Imagine nós. Eu não consigo acreditar que Deus olhe para mim e diz: observaste meu servo Clesiano? Eu não consigo imaginar isso. Você consegue? Não, né? Então, quando Deus me chacoalha, me prova, Ele vai expor meu coração. E aí, quando o texto diz assim, ó, para saber o que estava no teu coração. Com o rei Ezequias isso fica mais claro, mas a ideia não é que Deus não sabe o que está no coração, e Ele prova para Ele poder ver. Porque Deus não sonda os corações, Ele já sabe o que está no meu coração, mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, quando o Senhor nos chacoalha, Ele expõe nosso coração, bota na mesa assim, ó, aqui o que tu adora, ó aqui pelo que tu é capaz de morrer, ó isso aqui, ó. A tua vida era isso aqui, ó. Eu tirei, pronto, acabou. Você não tem mais ânimo para nada. E eu na sua vida? Não sirvo para nada? E aí o Senhor nos expõe. E vai expondo os nossos ídolos. E aí, meus amados irmãos, por falta de, talvez, atentar para isso, por isso eu acho esse momento muito importante. Quando o Senhor nos chacoalha, seja por qualquer motivo que eu citei atrás, e Ele expõe nosso coração, isso é para nos levar para mais perto dEle, ao arrependimento, e não para um desânimo espiritual. Então, quando nós somos provados, geralmente nós desanimamos na nossa caminhada com o Senhor, e nos afastamos do Senhor, em vez de nos achegarmos mais a Ele. E esse não é o propósito da prova. Lembra, Jó é provado, e ele se aproxima mais de Deus. Ele diz: eu te conheci só de ouvir falar, agora eu tenho um conhecimento melhor, os meus olhos te contemplam. Essa é a ideia, após ter seu coração exposto. Isso tudo nos leva ao segundo ponto, que causa o desânimo espiritual. Então, o primeiro ponto é um coração insatisfeito. Isso nos desanima, nada está bom, certo? Esse é o primeiro ponto. Aí vai nos levar ao segundo ponto, um pecado não confessado. E aí, como nós não conseguimos identificar os nossos ídolos e os nossos pecados, nós vamos vivendo a vida lutando contra o desânimo e nada resolve isso. E aí você vai ter muitos cristãos vivendo assim. Não tem mais ânimo. Não tenho mais ânimo. Eu estava acompanhando uma pessoa. E aí a pessoa diz assim, e eu estou aconselhando ela, não é daqui. Ela diz: pastor, eu estou lutando contra a depressão.
como eu conheço o caso, aí eu fui e disse assim, não diga que está lutando contra a depressão. Você está lutando contra uma insatisfação. Vocês percebem a diferença? Seu coração está insatisfeito. A tristeza é porque tem uma insatisfação. Aí a pessoa disse, mas pastor, eu não vejo assim. Aí eu disse assim, tem uma pergunta e essa pergunta nos ajuda, tá? Para descobrir nossos ídolos. A pergunta é a seguinte, o que poderia acontecer hoje, na sua vida, agora? Se acontecesse, você não lutaria mais contra a depressão. Você não lutaria mais contra essa tristeza. Tem alguma coisa que pode acontecer? No caso em questão, a pessoa diz, tem um casamento. Eu não queria estar nessa fase da vida sem estar casado. Se eu me casar, aí pronto. Eu serei feliz, pleno e completo. Aí eu disse, e Jesus? Não serve, né? Agora, nota que é muito mais fácil dizer, estou lutando contra uma depressão, do que dizer, estou lutando contra uma insatisfação, estou chateado com Deus, porque Deus não está fazendo um bom trabalho lá no trono. Se eu estivesse no lugar dele, naquele trono, eu arrumaria minha vida muito melhor do que ele. E eu estou muito chateado com isso. Todo dia eu estou triste, não tenho mais ânimo para nada. Porque Deus não fez o que eu queria que ele fizesse nesse momento. É muito melhor dizer, estou lutando contra uma depressão. Aí você vai tomar um remedinho para dormir, outro aqui, e vai se viciando, e vai levando. E aí, como você não consegue perceber isso no seu coração, você vive insatisfeito, lutando contra esse desânimo espiritual, e nunca vai confessar o pecado. Por quê? Porque eu estou lutando contra uma depressão. Não se trata de pecado. E é aqui que eu quero que os meus irmãos aprendam a lidar com essas questões do coração, para nós nunca precisarmos tomar remédios para dormir, nós sermos livres como povo de Deus. Não estou falando aqui de doenças que as pessoas têm, estou falando de questões da alma, e que as pessoas têm doenças, elas precisam de remédio e tudo, questões hormonais, não tem nada a ver com isso. Estou falando de questões da alma, em que as pessoas estão tristes porque não aceitam a vontade de Deus. Elas estão angustiadas porque a vida não está funcionando como ela planejou. Isso gera angústia, revolta nela. Ela está inquieta porque ela não confia no Deus que está no trono, que preside os dilúvios. E ela está amargurada com isso em intimidade. E aí, meus amados irmãos, se você nunca confessar esse pecado e abandonar, você vai viver muito, muito triste, angustiado e amargurado. E aí eu quero ler para vocês alguns textos, para vocês perceberem o efeito do pecado não confessado, como ele é terrível e destruidor. E isso vai explicar para nós porque muitos cristãos hoje vivem dessa forma, tendo que muitas vezes tomarem remédios para poder dormir, porque eles nunca levam em consideração que eles podem estar vivendo em pecado, porque vão rotulando o pecado com outros nomes. Então abra sua Bíblia aí em Salmos. Olha só como é que Davi, Salmos, Salmos capítulo 31. Nós precisamos aprender esse processo de como a coisa acontece, para a gente saber tratar o coração.
Então, pensa sempre nisso. Hoje eu não estou legal, estou desanimado, estou insatisfeito. O que está acontecendo? O que aconteceu para que isso ficasse assim? Aí você faz aquela pergunta: o que poderia acontecer hoje para eu ser a pessoa mais feliz do mundo? Geralmente, a resposta a essa pergunta é o seu ídolo. Porque você tem um Senhor na sua vida. Então, não tem por que você estar vivendo assim, dominado pela tristeza. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a minha alegria. Então, como se explica isso? Não é? É um coração insatisfeito, pecado não confessado. É difícil a gente dizer: Senhor, não estou feliz contigo. Senhor, não tenho prazer mais no culto. Eu vou ler a Bíblia, para mim é um negócio. Isso tudo é pecado, irmãos. Só que a gente não confessa como pecado. Você não chora por causa disso. E aí você vai levando a vida em pecado. E aí não tem como você se desamarrar disso. Você precisa confessar, colocar isso diante de Deus, dar nome aos bois, dizer: Senhor, está aqui, ó, esse aqui que eu sou. Meu coração está assim. E aí não tente ficar colocando: é porque eu perdi isso aqui, é porque eu tive essa frustração, é porque, beleza, lá no começo você fez isso, aconteceu isso, é uma prova na sua vida. Mas não é para você viver assim, não. Deus dirá: eu permiti essa prova na sua vida, não foi para você viver, não me cultuar mais, não me servir mais, não me adorar mais, não foi para isso, não. Eu não salvei você para isso. E aí a gente vai vivendo assim. E olha só aqui, nesses textos em questão, Salmo 31, verso 9 e 10. Escuta isso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem. A minha alma e o meu... de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Então afeta tudo, né? Até a saúde física dele. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa de quê? Por causa da minha iniquidade. Me veio à memória agora Jacó, o enganador. Quando o faraó pergunta para ele: quantos anos você tem? Poucos e maus são os anos da minha vida. Aqui. Gasta-se a minha vida em tristeza. Por causa de que tudo isso aqui? Por causa da minha iniquidade. Veja agora comigo, capítulo 32, do verso 1 ao verso 4. Feliz, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado aí quer dizer feliz. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Olha só o que ele vai dizer agora, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Aqui tudo indica que é o Salmo de Davi, confessando o pecado dele, ou após confessar o seu pecado de adultério com Batseba. E ele escreve esse salmo. E tudo indica que ele calou esse pecado dele e escondeu esse pecado por pelo menos 9 meses. Lembra que ele mata, prepara a morte de Urias, tudo para esconder o seu pecado. E aí diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim. Por causa de quê?
porque eu não tinha confessado ainda o meu pecado. E olha comigo agora o capítulo 38. 38, versos de 1 a 10. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Já pensou? Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo que abatido. Ando de luto o dia todo. O camarada, ele andava arrasado, acabado, encurvado, como alguém que tinha perdido um ente querido, estava de luto o dia todo. Por causa de quê? E parece aqui que as enfermidades que ele tinha, ele reconhece que também era a mão de Deus pesando sobre ele, por causa do seu pecado. Ele continua, verso 7. Ardem em mim os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Era um negócio assim muito louco, né? Gemidos por causa do desassossego do seu coração. Esse homem não tinha paz. Era uma aflição sem igual, uma tristeza incomparável. Verso 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me o coração excitado. Faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essas mesmas já não está comigo. Tudo isso por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. Isso aqui, esses textos, você pode acreditar nisso ou não. Mas esses textos aqui explicam muitas coisas, porque muitos cristãos vivem num desânimo sem igual. Pecados não confessados. E pode procurar aí no seu coração que tem. O grande problema é que a gente virou tão insensível ao pecado, que a gente não encara mais pecado como pecado. Às vezes você vai aconselhar eu já fiz isso várias vezes. Eu vou aconselhar um casal que está se divorciando. Aí diz, não, pastor, aí eu escuto, né? Como é que é aí o problema e tal, e tal. Não, é assim e tal, e tal, e tal. Aí a gente começou a fazer um happy hour e tal, tomar uma cervejinha e tudo para aquecer o relacionamento e tal. E aí começou briga e tudo. Aí quando a pessoa termina, depois de 1 hora, eu digo assim, ei, quando foi que vocês se desviaram? Aí a pessoa me olha assustada. Desviado? A gente é crente, pastor. Eu digo, não pode. Então eu sou outro negócio. Porque isso aí não é cristianismo. Vocês vivem como vivem os mundanos. Vocês bebem, farreiam, falam palavrão, assistem imoralidade, não congregam, e aí vocês ainda acham que são crentes. Não servem a Deus, não lêem a Bíblia, não oram e acham que são crentes. Como é isso? Talvez aqui estejam algumas pessoas assim. Deixa eu te dizer uma verdade em amor. Você nunca foi um cristão. Não tem nada a ver com cristianismo. Basta você ler as Escrituras.
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não existe um crente não praticante. Não existe isso. O problema é que nós perdemos a sensibilidade do pecado. Você falta um culto como você falta um colégio. Você deixa de prestar um culto a Deus como você deixa de assistir um jogo de futebol. Não há mais sensibilidade. Perdeu-se isso. E aí se não há sensibilidade com o pecado, logo eu não estou pecando. Eu nem percebo mais o pecado. Logo eu nunca preciso confessar o pecado. E muitos cristãos estão vivendo assim, essa miséria aqui. Foram livres do poder do pecado, da escravidão. Tem o Senhor nos seus corações, tem o pão da vida, tem a promessa de vida eterna, tem o amor de Deus incomparável sobre suas vidas. Mas são infelizes. Nunca podem ser chamados de bem-aventurados. Quer ver uma coisa? Os Salmos 138. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa como rebento da oliveira. Teus filhos ao redor da tua mesa ali como rebentos da oliveira. A esposa é como a videira frutífera. Aí ele termina o salmo dizendo assim, eis como é feliz o homem que teme ao Senhor. Aí hoje tu olha para os lares, o negócio é xoxo. Casamento é desanimado. É tristeza para ali, tristeza para cá. Tudo insatisfeito. Um botando a culpa no outro, infeliz. E briga, e confusão. Espera aí. Aí tem que tomar remédio, tem que fazer acompanhamento psiquiátrico e tudo. Para poder ver se consegue se manter vivo, para não fazer uma besteira. Irmãos, que cristianismo é esse? Que Cristo foi esse que entrou na nossa vida? Cadê o poder do Espírito Santo? Por que que os cristãos estão vivendo assim? Domingo eu passei uma vergonha enorme. Um ímpio falando para mim de um crente. O único da família, como ele. Nossa, não posso nem falar. Eu não sabia o que dizer. É doido, loucura. Aí, olhamos para nossas vidas. Eram para ser vidas felizes. Não, nós não somos miseráveis. Nós somos bem-aventurados. Porque nós temos o Senhor. Não, eu não preciso de remédio para dormir. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, estás comigo. Aí nós nos acostumamos com essa vida medíocre. Um cristianismo pobre. Andando cabisbaixo, desanimados. Tentando inventar coisas para nos alegrar. Porque Cristo não é mais o suficiente. Precisamos de terapia. Onde nós vamos parar com isso, meus irmãos? Onde? Precisamos reconhecer nossos pecados e confessá-los. Está aqui os salmos que eu li. Alguns de vocês se encaixam aqui. Estão vivendo exatamente assim. A diferença desse autor é que ele está dizendo, eu vivo assim, por causa do meu pecado. E você inventou outra desculpa. E nunca se arrepende. Então, sendo prático, pastor, beleza, eu entendi. Coração insatisfeito, as coisas que acontecem na vida me dão aquela pancada, tudo bem, eu posso me entristecer ali, mas isso não pode dominar a minha vida, só que está dominando. Isso então revela, por meio dessa prova que Deus colocou os ídolos do meu coração, eu tenho que identificá-los e confessá-los.
Amém. E o que mais, pastor? O que eu faço agora? De forma prática. Então eu vou dar para vocês 6 coisas que vocês vão fazer de forma prática. Podem ter outras coisas. Eu selecionei essas que eu acho importante para as minhas ovelhas. A primeira coisa, e que eu uso para a minha vida. Sua identidade. Então, sua identidade, lembre a si mesmo quem você é em Cristo. Eu sou um crente. Eu sou um filho de Deus. Lembre disso. Lembre-se disso. Não é para eu viver assim. Não, isso aqui não é para me dominar. Não, eu não sou isso aqui. Cristo não me recriou, Deus não me recriou em Cristo para eu ser isso aqui. Eu sou outra pessoa agora. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Lembre a você mesmo que você é em Cristo. E seja, ponto 2. Então, primeiro, lembre a você quem você é. 2, seja quem você é. Então, não é só lembrar quem eu sou, não. Seja quem você é. E aí você vai fazer o que tem que fazer. Você vai fazer o que tem que fazer. E aqui, nesse ponto aqui, é extremamente importante. Não seja emocional. Não seja sentimental. Tem que fazer? Eu faço. Ah, mas eu estou desanimado. Pastor, eu estou desanimado, não tenho ânimo para ler a Bíblia. Eu digo assim comigo mesmo no espelho, ó, o problema é teu, Clesiano. Tu vai ler querendo ou não. Porque é isso aqui que tu é. Tu é um crente, crente congrega, crente serve. Tu vai fazer isso aqui, tu querendo ou não. A gente usa essa tática para várias coisas na vida, concorda? Ou você trabalha só no dia que você está muito afim? Não, segunda-feira eu estou afim de trabalhar, não. Aí você liga para o chefe, eu não estou com vontade hoje. Não estou sentindo vontade de ir, então é melhor nem ir. Porque, né, chefe, para ir trabalhar sem vontade, é assim? Hein, Kennedy? Se for, na outra vez for, fica preso, né? Não é assim, não. Então, seja quem você é e faça o que tem que fazer. O problema é esse, a gente fica com muito sentimental, muito mimimi. Não consigo, que conversa. Consegue. Deus diz assim para o seu povo, ó, ei, meus mandamentos não é essa complicação toda não. Eu não estou pedindo para vocês atravessar o mar e nem ir lá no céu não. Consegue. Ainda mais para nós no nosso tempo. Abra comigo aí Efésios. Efésios capítulo 4. Olha só. Rogo-vos, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E aí ele vai descrever como é que você tem que andar. Você tem que andar e ponto. É isso aqui, eu sou isso aqui. A vocação, o meu chamado. Eu vou andar dessa forma. Mas eu não estou com vontade e tal. Não, é isso aqui que eu vou fazer. É isso aqui que eu sou. Veja agora comigo o capítulo 5 de Efésios. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Essa palavra andar vai estar muito presente nessa carta. E é a forma de viver. Não como necios, e sim como sábios. Fazendo o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E é isso que vai nos animar.
E como que eu faço? Todos vocês já sabem, vocês já leram esse texto. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui parece que é a comunidade reunida, todo mundo adorando o Senhor com salmos, entoando. Era a ideia de você estar dedilhando, talvez com um instrumento de corda, essa adoração a Deus. É dessa forma que você vai se encher do Espírito. É dessa forma que você vai se animar na caminhada. Seja quem você é e faça o que tem que fazer. Então, estou desanimado, beleza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que cantar, eu tenho que louvar, eu tenho que adorar, eu tenho que servir uns aos outros. Eu tenho que ter um coração grato. Eu tenho que estar no meio da comunidade fazendo isso. Aí você acredita mesmo que você vai se animar vindo uma vez perdida na igreja. Aí quando chega aqui você fica olhando o celular, você não adora, você não canta. Não tem como. A primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender desse estilo de vida. Você serve uns aos outros? É assim a sua vida? Não. Você vai dizer, não é. Então, o que você quer? Você nunca vai se animar. Você nunca vai se encher do Espírito. Você não está focado nisso, tentando compreender qual a vontade do Senhor. Andando de forma prudente nos dias maus. Você está relaxadão. Consumindo só as coisas do mundo. Instagram, redes sociais e tudo mais. Você se enche disso. Não sobra espaço para Deus, para a sua caminhada com Deus. Quando você vai orar, você já está cansado. É os restos que você vai dar para Deus. Então não tem como você crescer, você vencer isso. Então, na minha caminhada, isso é muito claro para mim. Eu passo por momentos de desânimo também. E aí eu faço esse exercício. O que eu tenho que fazer? Uma das coisas que me ajuda muito é esse texto que nós lemos. Então, eu gosto muito de olhar melhores momentos de futebol. Então, chego em casa, ligo a TV, vou olhar os gols lá, da rodada e tudo. Ou então, notícias de política e tal. E aí, quando eu estou meio para baixo, desanimado, o que eu faço? A vontade é de olhar mais futebol. Aí eu disse, não, eu preciso ter um tempo de adoração. Aí eu ligo lá em louvores, ou então no carro. Eu preciso adorar o meu Deus. E aí eu vou ter um tempo de adoração. E ali eu consigo sentir a presença de Deus, eu sou edificado. E eu sinto o Senhor me animando. Ali eu me derramo na presença dEle, ali eu choro, ali Ele fala comigo. Ali naquelas canções Ele me lembra das promessas dEle. E eu vou saindo de uma tristeza para uma alegria. Quando nada mudou, é só uma questão de coração. Então, meus amados irmãos, lembre a si mesmo quem você é, seja o que você é em Cristo, ande de forma digna do Senhor, congregue, sirva ao Senhor, encontre, esse talvez seja um dos mais difíceis, encontre o pecado, a insatisfação no seu coração, o ídolo, e confesse isso. Aquela perguntinha vai ajudar. Confesse isso. Confesse esse pecado. Alguns vão dizer, pastor, não consigo, é difícil e tal. Sempre que eu penso eu não consigo, eu lembro de Hebreus 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue.
Nós ainda não resistimos até o sangue, ainda não arrancamos um braço para dizer, nossa, quanto foi difícil. Então não existe essa desculpa, eu não consigo. Você consegue sim, nós fomos libertos do poder do pecado. É isso que você é um liberto. Você não precisa viver mais acorrentado ao diabo, escravizado. Você foi livre. Medite na palavra de Deus. Eu queria ler só alguns textos de Salmos. Abre lá em Salmo 119. E aqui é fantástico em como a palavra de Deus, ela nos liberta disso. Salmo 119. Então a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma da angústia. Porque ela é uma fonte de prazer. E aí nós precisamos voltar e acreditar nisso. Ter fé nisso. Sabe o que é angústia? Eu dei uma olhadinha no dicionário. Olha só como é que é descrita a angústia. E tem muito a ver com a angústia que nós vamos encontrar nas Escrituras. Sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, insegurança, falta de humor e com ressentimentos ligados a alguma dor. E para a psiquiatria, a angústia seria uma consequência, um sintoma da depressão. A angústia seria preocupação, ansiedade, tristeza, tudo junto. Isso seria a angústia. E é a palavra que vai ser muito usada nas Sagradas Escrituras. Então, meditar na palavra de Deus vai nos ajudar e vai nos libertar disso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, vai dizer o Salmo 119, verso 14. Olha comigo, no Salmo 19, tá? Esse que eu citei. Que eu quero que vocês olhem comigo agora, vou pular alguns textos aqui. É o Salmo 119, verso 107. Ou melhor, verso 14. Cadê? Não estou achando aqui. Olha só. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Verso 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua lei. Verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Verso 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Aí vocês lembram do Salmo 1, o meu prazer está na lei do Senhor. Essa fonte de prazer, as Escrituras é isso para você? Ela te alegra, ela te dá esse prazer nos momentos de tristeza? Entende? Aqui é real. Está aqui, está falando. Isso aqui foi prazer para o salmista. Por que não pode ser para nós? Veja comigo agora. O Salmo 107, ou melhor, o verso 107 do capítulo 119. 107. Cadê? Está aqui. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo o quê? A tua palavra. Veja o 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. E olha só o verso 92, um dos meus prediletos. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Anota esse versículo aí. Ele está dizendo, ei, eu já estava morto na minha angústia.
se não fosse a tua lei ser o meu prazer. O povo de Deus precisa voltar a ter prazer na palavra de Deus. Precisa. Você precisa ler de fato e ouvir Deus falar ao seu coração. O momento de um tempo devocional tem que ser um momento especial. Talvez você diga, mas pastor, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu continuo com esse desânimo. Faça o seguinte, alguém disse, leia até que de fato leia. Você tem que descansar, ter disposição, um local apropriado, sem distrações, um coração e mentes focados na expectativa de que Deus vai falar. Imagine que vai fazer uma prova muito importante. Como você leria a questão para dar a resposta? É assim que você se prepara para meditar nas Escrituras? Dificilmente. Geralmente nós damos as sobras para esse momento. Estamos cansados. Às vezes, olha só aqui no aplicativo, vejo um versículo, já fiz meu devocional hoje, está tudo resolvido e tal. Alguns nem fazem, nem meditam, não têm prazer na lei do Senhor, e de fato não terão. A primeira coisa que você tem que fazer é confessar esse pecado, e mudar isso na sua vida, colocar a palavra de Deus no lugar apropriado. Não, ela não é qualquer coisa para você fazer de qualquer jeito. É o momento de ouvir Deus falar, o Criador dos céus e da terra. Como que você passa por isso assim? Então, na minha experiência, quando eu leio as Escrituras, e eu não consigo viver esse momento em que Deus fala ao meu coração, o Espírito aplica, eu fico ali impressionado com aquilo, eu encontro um pecado que eu tenho que confessar, e aquilo me encanta, nossa, que texto. Quando isso acontece comigo, eu já ligo o alerta. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou tendo prazer na lei do Senhor. Porque está aqui. Não era nem para eu estar dizendo isso, está aqui. O povo de Deus tem prazer na lei do Senhor. Pastor, mas a gente não tem, e aí? Estamos errados, estamos com problemas. Precisamos nos arrepender, chorar diante de Deus, clamar por socorro. Mas não dá para continuar achando que está tudo normal. Não, não está. E achar que um remédio vai nos ajudar, que uma terapia vai nos ajudar, não. Eu estou desanimado com o Senhor não tem mais as afeições do meu coração, Ele não me encanta mais, a sua palavra não é o meu prazer. Era para você estar desesperado, buscando o Senhor, jejuando. Eu vou jejuar, vou pegar um sábado livre e vou passar o dia sem comer, orando, lendo a palavra, buscando o Senhor. Eu vou ser insistente, eu vou bater até que Ele abra. Mas não. Parece que nós não precisamos mais do Senhor, nos desanimamos e achamos que está tudo bem. E vamos caminhando assim, sem mudar nada na nossa vida, e essa vida sem graça. Uma vida que não vibra com Deus e seu reino. Uma vida que meu prazer está na lei do Senhor. Uma vida que a angústia vem, o medo, os problemas, aí você corre para a lei do Senhor, para a palavra de Deus. E lá você encontra prazer. Você encontra alívio para as dores da sua alma. Meus amados irmãos, está aqui o manancial de águas vivas e nós desprezamos. Queremos resolver agora as coisas de outras formas. Vamos atrás das cisternas rotas do Egito. Vamos tentar nos alegrar num seriado. Não, eu estou meio triste, sabe o que é? Porque eu não viajei, é por isso, é por aquilo. Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é um salvo. Você é um eleito de Deus. É para você estar pulando de alegria. Você tem a palavra, o Deus Trino falando com você. Nesse momento agora, Deus falando conosco.
através da instrumentalidade da sua palavra. Não é incrível isso? Mas alguns estão pensando em outra coisa, outros estão olhando o Facebook, olhando o resultado do jogo, pensando, isso não vai terminar hoje não. A outra coisa que você vai fazer, não menos importante, é ter uma vida de oração. E aí eu encerro. Pastor, mas eu oro. E eu repito, ore até que de fato ore. Ore de verdade. Descanse, esteja disposto, local apropriado, sem distrações, coração e mente focado, expectativa de que Deus está ali, sentado, te ouvindo. Imagine que vai conversar com alguém muito importante, que pode dar a você um emprego milionário. Como você falaria com essa pessoa? Você jamais cochilaria na presença dessa pessoa. Não, Cláudio? Jamais. Você jamais iria conversar de qualquer jeito. Você jamais iria conversar com essa pessoa cansado. Não, você se prepararia para esse dia. Você planejaria. Você chegaria num horário antecipado para não correr o risco de chegar atrasado. Por quê? Porque isso é importante para você. Pois bem, é outro pecado que temos que confessar. Falar com Deus nem sempre é importante para nós. Mas para falar com Ele, Jesus Cristo teve que derramar o sangue, para abrir um vivo e novo caminho, para que pudéssemos entrar no trono da graça. Para Ele custou muito caro rasgar o véu que nos separava dEle. Então não podemos tratar a oração assim. Esse momento em que receberemos graça e misericórdia para momento oportuno. Temos que ser o povo que ouve Deus e tem prazer em ouvir Deus na sua palavra. E o povo que fala com Deus, que gasta tempo falando com Deus. Faça isso. E certamente você vencerá qualquer desânimo espiritual na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda o teu povo, Deus. Ajuda a mim e os meus irmãos a vencermos esse desânimo espiritual. A termos prazer na tua lei. É tão lindo ler esses textos, é tão belo. Mas o nosso desejo é que isso seja real na nossa vida. Que ler a tua palavra não seja um momento de desprazer, uma simples obrigação religiosa. Mas que seja um momento de prazer. Ler a tua palavra sozinho, com a família, com os nossos filhos. Perdoa, Deus. Porque são raros os momentos em que a tua palavra é o nosso prazer. Perdoa, Senhor, também por não orarmos como devíamos. Por sermos tão frios no nosso relacionamento contigo. Ajuda o teu povo, Senhor. Visita o coração de cada um. Chacoalha o teu povo. Revela os ídolos escondidos ali. Para a tua glória eu te peço, Deus. Ajuda essa igreja. Em nome de Jesus, amém.